O Senhor Deus está cuidando de você. E é maravilhoso nós termos a certeza, a convicção do cuidado de Deus na nossa vida. E eu tenho vivido esse cuidado. Eu falo que é o cuidado extraordinário de Deus. Porque o Senhor, Ele tem cuidado nos mínimos detalhes de tudo o que tem acontecido na minha vida. E nos meus vídeos eu tenho procurado testemunhar das maravilhas do Senhor. E no vídeo anterior eu falei sobre uma oportunidade que surgiu para eu estar fazendo parte de uma pesquisa do tratamento num hospital em São Paulo, e falei que eu viajei, fui ao hospital, fui super bem atendido pela médica, por sua equipe, fiz todos os exames que precisavam ser feitos e retornei para casa para aguardar que a equipe dela ou ela mesma estaria entrando em contato comigo para agendar o dia que eu teria que retornar à cidade, ali ao hospital, para estar dando início ao tratamento. É uma oportunidade que tinha surgido, que aos olhos de todas as pessoas, da família, dos amigos, né, era uma esperança, era uma porta que o Senhor estava abrindo. Na verdade, o Senhor estava escancarando. Mas nós sabemos que nem tudo aquilo que nós pensamos que é uma oportunidade, né, é de fato uma oportunidade. Né, porque com o passar do tempo nós fomos entender o agir, o projeto, o que o Senhor queria com essa porta que Ele estava abrindo na minha vida. Mas no vídeo anterior, eu não falei que, esqueci de contar que no dia que o enfermeiro ligou para mim, falando dessas, né, agendando, perguntando a data, agendando a data de eu estar ali naquele hospital. E quando nós ficamos sabendo, né, que o médico falou sobre essa pesquisa, sobre esse hospital, nós, né, a família, nós fomos pesquisar sobre esse hospital. Então, é um hospital grande, um hospital, uma equipe, um trabalho. Sim, um hospital, vamos dizer, fantástico, né? Onde eu estaria indo e para participar dessa pesquisa. Então, nós estávamos, assim, com uma grande expectativa, assim, todos, né, da família, com uma grande expectativa. Mas no dia que o enfermeiro ligou para agendar, eu, assim, à tarde, aqui em casa, sozinha, né, eu fiz aquela oração. Eu estava ali na mesa, nem foi de joelhos dobrados, foi aquela oração em que você faz, em que você está um momento ali de reflexão, em que você abre o coração. Você coloca diante de Deus tudo aquilo que você está sentindo. Aquele momento, assim, de intimidade total com o Senhor. Então, assim, em lágrimas eu falei: Senhor, eu não quero fazer nada, eu não quero passar por nenhum processo, por nenhum tratamento, por nada nesse meu tratamento, em que o seu nome não venha a ser glorificado. Que tudo seja para a glorificação do seu santo nome. Que todas as pessoas possam ver de fato o teu agir, né? E o teu extraordinário na minha vida. E aí você pode talvez perguntar: mas Júnia, mas essa oportunidade que você teve não é o agir extraordinário de Deus? O que mais você estava querendo? Sim, era o agir extraordinário de Deus, né, aos olhos de muitos. Mas eu queria que todos vissem o agir extraordinário de Deus naquela situação em que parecia que não tinha esperança, que não tinha mais saída. E o Senhor entraria com a saída. Aí você diz: Júnior, mas eu não estou te entendendo. Mas eu quero te explicar que diante da grandeza daquele hospital, diante daquela oferta extraordinária que estava surgindo, talvez algumas pessoas não entenderiam, né, que tudo o que estava acontecendo no meu tratamento, dos milagres, das bênçãos da cura, não estaria sendo realizado pelo hospital, pela equipe médica, pelaquela oportunidade grande que estava diante de mim, que estava surgindo, que talvez eu estaria passando por ela. E eu percebi isso, porque quando surgiu a oportunidade, que algumas pessoas ficaram sabendo, né, dessa oportunidade, e depois as pessoas não ficaram sabendo do que tinha acontecido de fato, e no decorrer, né, do meu tratamento, dos milagres que o Senhor estava fazendo, eu encontrava com algumas pessoas e as pessoas perguntavam: Júnior, você está fazendo o tratamento lá naquele hospital em São Paulo, né? Eu falei assim: não é lá, eu não fui aprovada, né? Que era isso que eu queria falar nesse vídeo. Que na segunda, né, aí nós viajamos sábado, na terça-feira a médica me ligou chorando, assim, chorando mesmo, de verdade, para me dar a notícia, a triste notícia, né, que eu não poderia estar fazendo parte da equipe de pesquisa nesse hospital, porque o grupo dela já tinha sido preenchido. Então, essa médica estava chorando, ela estava muito triste. E aí, na hora que ela falou isso comigo, eu falei assim: não, doutora, já deu tudo certo. Fica tranquila, já deu tudo certo. Aí ela, porque Deus colocou uma paz tão grande no meu coração naquele momento. Aí ela falou assim: Júnior, mas em vez de eu ligo para te consolar, em vez de eu te consolar, é você que me consola? Aí eu ri e falei assim: não, mas é porque já deu tudo certo. Porque quando nós confiamos no Senhor e que nós colocamos a nossa vida, nós abrimos o nosso coração para o Senhor coloca paz. E o Senhor, eu acho que o Senhor se agradou tanto daquela oração que eu fiz naquele dia, que ele me deu a convicção, a certeza que Ele não abandonaria. Era uma notícia triste para alguns,
mas no meu coração eu tive paz. A minha família ficou, né, quando ficou sabendo, ficou triste, ficaram apreensivos, né, porque era uma porta que tinha sido aberta, era uma oportunidade. E aí agora voltaria tudo a estaca zero. Como seria o tratamento? Como eu faria o tratamento? Os remédios, não, remédio de alto custo. E então o que aconteceria? Então, né, vieram esses pensamentos, essas dúvidas. Mas na mesma hora assim que a médica me ligou para me dar notícia, mas ela me ligou para dar uma palavra de esperança. Então, a certeza da providência divina continuava sobre a minha vida. Ela falou assim, Júnia, então já que você não vai poder fazer parte aqui da equipe, mas eu vou te doar 3 caixas de medicação para você começar o tratamento. Então, era a providência divina. Era uma porta que o Senhor estava abrindo para eu dar início ao tratamento. Mas essa porta, porque o Senhor é assim, Ele permite a luta, Ele passa conosco na luta. Ele permite a prova, mas Ele passa conosco na prova. E o Senhor, Ele abre portas, Ele escancara portas, que Ele permite quando nós estamos passando na luta, mesmo na luta, nós abençoamos outras vidas. Você já parou para pensar que talvez isso esteja acontecendo com você? Você está passando por uma luta, mas o Senhor está te usando na luta para abençoar outras pessoas. Então, assim, e é o que tem acontecido, mas esses detalhes eu vou contar mais para frente, porque tem sido maravilhoso tudo aquilo que o Senhor tem realizado na minha vida. Então, a médica fez a promessa, né, de doar essas 3 caixas, então nós ficamos na expectativa de receber essa medicação. E aí o tempo passou e mais adiante eu tive uma consulta médica. O médico, que é colega dela, amigo dela, né, quando eu cheguei lá no consultório, aí ele já sabia, ele estava triste. E o mais engraçado é que esse mês, aliás, em maio agora, no dia 25 de maio de 2025, eu tive uma consulta médica e aí tinha um médico fazendo residência com esse médico. Aí ele, todas as vezes, né, que eu vou na consulta, tem um médico em residência e ele conta a minha história para esse médico, né, na minha presença. Aí ele falou dessa oportunidade que tinha surgido e aí ele falou que a médica tinha dito que é porque tinha fechado o grupo da pesquisa. O grupo que eu faria parte já tinha sido fechado, já tinha completado. Então, por isso que não dava para eu ter participado da pesquisa. E eu já tinha até esquecido desse detalhe também, né? Mas é porque, às vezes, a gente acha que o Senhor está nos levando para um caminho. Ele nos leva para um caminho, mas nesse caminho, Ele abre outro caminho. E aí vocês vão entender isso nos próximos vídeos. Então, assim, a médica prometeu doar essas 3 caixas, aí eu tive mais uma consulta médica, o médico estava preocupado, porque ainda não tinha saído o resultado do exame, que eu já falei no vídeo anterior, mas isso também era o agir de Deus. Porque nos momentos da aflição, quando as coisas vão atrasando, as coisas não vão saindo da forma como deveria ser, nossa tendência é ficar preocupado, ansiosos. Mas quando as coisas acontecem no tempo de Deus, aí o Senhor mostra, não estava atrasado, era o meu tempo. Eu tinha esse projeto para a sua vida. As coisas vão ser do meu jeito e não do seu jeito. Então, mais à frente também vocês vão entender o que Deus estava fazendo com o atraso do resultado desse tratamento. E o Senhor, ele é grandioso, o Senhor, né, ele nos surpreende. Então, assim, a médica, né, falando novamente, que ela tinha prometido doar essas 3 caixas de remédio para eu dar início ao tratamento, e aí eu teria que, né, entrar na justiça para estar recebendo essa medicação do alto custo, para eu dar prosseguimento ao tratamento. Então, a promessa da provisão divina permanecia sobre a minha vida com a doação dessas 3 caixas de medicamento. Então, eu quero ler um versículo bíblico aqui em Gênesis 22, versículo 14, que diz... Gênesis 22, versículo 14, que é um versículo muito lindo, que é uma atitude de fé, né, de Abraão, o pai da fé. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí em diante, do nome até hoje, no monte do Senhor se proverá. Glória a Deus. Então é maravilhoso quando nós temos a certeza, Deus proverá. A certeza da provisão de Deus nas nossas vidas. Então, nunca perca a fé, nunca perca a esperança. O Senhor proverá na sua vida, como Ele proveu na vida, né, do patriarca Abraão. Ele tem provido na minha vida durante esse tempo de tratamento e Ele vai prover na sua vida. Só espere o tempo do Senhor. Não desista. Então, o Senhor, Ele é maravilhoso. Eu glorifico ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida.
Então esse vídeo merece um amém aí nos comentários, porque a honra e a glória é para o nome do Senhor, é para todo o Deus Todo-Poderoso. Ele que é o Deus merecedor da honra e da glória. E, se possível, compartilhe, curte esse vídeo aí e te aguardo no próximo vídeo para te contar mais bênçãos, mais milagres e dos detalhes dessa provisão de Deus, da doação dessas 3 caixas de medicação na minha vida. No próximo vídeo tem mais maravilhas para serem contadas. Te aguardo. Deus te abençoe.